Olá! Há entre os gramáticos e os linguistas discussões intermináveis sobre se há o falar certo e o falar errado na nossa língua. Para os linguistas, não há falares certos ou errados. O que há são formas diferentes e variáveis a partir de contextos geográficos, históricos, econômicos, dentre outros. Para os gramáticos, qualquer agressão à norma culta, a chamada língua padrão, deve ser combatida. É preciso entender que a língua portuguesa é uma língua viva e, por este motivo, vive em constante mutação. E sua diversidade deve ser sempre um fator de aglutinação e não de discriminação e exclusão. Pessoas com melhor situação econômica ou com maior escolaridade muitas vezes usam a língua para demonstrar superioridade e tendem a discriminar as pessoas que falam de forma diferente da sua, chegando inclusive a praticar atos preconceituosos. Esta apresentação visa complementar o artigo que elaborei para cumprir exigência do curso de pós-graduação em docência do ensino superior da Faculdade Francinete do Recife, a FAFIRE. Artigo esse que, ao tratar da diversidade linguística, dá ênfase aos termos, expressões e vocábulos regionais, com explicações etimológicas e seus significados nas diferentes regiões brasileiras. Usei como fonte de inspiração, além dos meus conhecimentos empíricos, boa parte da bibliografia do professor Marcos Wagner, que tem dado uma contribuição significativa nessa área do conhecimento e é, indiscutivelmente, um incansável combatente do preconceito que dela advém. Por que as pessoas falam diferente? Falam por razões ligadas à sua cultura ou região, à sua formação, situação financeira, sexo, idade, posição social ou formação cultural. Além de não ser um povo muito lindo fisicamente, tem que ainda passar, no caso de meu, que sou dali do Polígono da Seca, tem que sofrer a fome, a sede, a falta de condição, a falta de emprego, de educação, cultura e beleza. Eu até, às vezes, fico até meio irritado, por exemplo, com as novelas, que eles colocam um pernambucano falando como se fosse um baiano, ou um baiano falando como se fosse um cearense. Na verdade, existe um equívoco muito grande, porque a cantiga do baiano é diferente do pernambucano, que tem diferença para do cearense. Logo quando eu comecei esse meu trabalho, eu tinha um receio de que se eu chegasse no Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas não iam me entender. Mas não, é tudo uma nação só ali. Existem umas certas rivalidades, assim como tem Rio e São Paulo, tem, por exemplo, Bahia e Pernambuco, não se dão muito bem, Ceará e Pernambuco também tem uma certa rivalidade, mas isso é uma coisa muito sutil. O nordestino não é mais nada, é ser bonito, inteligente, trabalhador, preguiçoso às vezes, é ser brasileiro, é ser assim, espritado, aloprado, é gostar de praia, de sol, de mar, e também gostar do interior, do sertão, de mulher, de menino, de velho, de vaca e de jumento, e acima de tudo ainda que eu já falei, é ser genuinamente brasileiro. Quando você fala, se vale de palavras e conceitos desenvolvidos com sua formação, experiência, preconceitos, medos. Há uma dificuldade em estudar essas diferenças com mais profundidade por celeridade das mutações e por não deixarem rastros, ao contrário da escrita. Meu nome é Romero, da Tapiocaria Pernambucana, e nós vamos realizar um curso para ensinar os homens a lidar com as mulheres, porque então vai ter um curso aqui na Tapiocaria, sexta-feira, às 17 horas, para ensinar vocês, bando de caba frouxo, entendeu? Porque o povo daqui não sabe, os homens daqui é todos frouxos. Conforme o professor Círio Pocente, com doutorado em Linguística e professor na Universidade Estadual de Campinas, o preconceito linguístico é um preconceito social. É uma discriminação sem fundamento que atinge falantes inferiorizados por alguma razão e por algum fato histórico. Nós o compreenderíamos melhor se nos dessemos conta de que falar bem é uma regra da mesma natureza das regras de etiquetas, das regras de comportamento social. Os que dizemos que falam errado são apenas cidadãos que seguem outras regras e que não têm o poder para ditar quais são as elegantes. A linguagem falada e a escrita não devem ser confundidas.
A fala é natural à pessoa. A escrita pode ser aprendida ou não. Ao contrário da escrita, a língua falada vive em constante mudança e adaptando-se às gerações, às circunstâncias, ao ambiente, entre outras circunstâncias, e com isso provoca variações que normalmente não são aceitas por uma minoria que trata como erro qualquer desrespeito à norma culta. O fato de uma pessoa ser ironizada ou discriminada por falar diferente pode abalar o seu psicológico, fazê-la sentir-se com complexo de inferioridade, afetar seu grau de sociabilidade e o seu nível de relacionamento, dependendo do contexto em que esteja inserida. Outra consequência é que a norma culta, que deveria ser um instrumento de orientação, acaba sendo defendida por alguns como detentora de todas as verdades, gerando conflitos e discussões infundadas. O professor Marcos Bagno, no seu livro Nada na Língua é por Acaso, cita que, para os cientistas da linguagem, a construção "os meninos veio" é tão interessante para o estudo e tão merecedora de atenção quanto "os meninos vieram", já que não existe construção linguística mais certa ou mais bonita do que outra. No entanto, fora do círculo restrito da pesquisa científica, a diferença entre "os meninos veio" e "os meninos vieram" provoca sérias e profundas divisões entre as pessoas, põe em ação uma escala de avaliações e julgamentos que opera com preconceitos, discriminações, humilhações e, muito frequentemente, com a exclusão social. Os autores são bem claros quando eles dizem: cuidado, você pode falar assim, mas em determinadas circunstâncias você pode sofrer preconceito linguístico. Então, mostram que existe sim um problema social no uso da variedade não padrão em determinados contextos. A língua portuguesa, como todas as línguas do mundo, não se apresenta de maneira uniforme em todo o território brasileiro. As variações foram surgindo a partir do tipo de colonização a que uma determinada região foi exposta e foram influenciando, alterando e se incorporando aos hábitos e costumes da cultura do local, gerando uma riqueza vocabular de valor cultural incomensurável. Qual é o nome daquele bichinho chato? Mosquito. Pernilongo. A gente conhece na região como muriçocas. O que é carapanã? Aquele mosquitinho que ferra a gente. O mapa dos sotaques do Brasil traz mais de 200 palavras que mudam de uma região para outra. Muitas fazem parte da história do país. Esse aqui é o pão francês para nós. Esse aqui para nós é o Petrópolis, mas eles pedem bundinha. Tabiquinha, pão tabica. Em Belém, o pão é... Careca. Eu chamo de clone por causa da semelhança. Massa grossa e pão de sal. Os clientes só conhecem pro carioca. Pro gaúcho é cacetinho. No Nordeste, os pesquisadores encontraram o maior número de palavras derivadas de línguas africanas. Para encontrá-las, procure a culinária. Acarajé. Ele está no tabuleiro da Baiana e foi parar no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que conta a origem do que a gente fala. Acarajé. Bolo de feijão frito do dendê. No dendê. Da onde que vem essa língua? Nigéria, Benin, de Togo e de Gana. Os imigrantes alemães que vieram para o sul do país também trouxeram receitas e palavras. Quando o pessoal pede, costuma chamar de vina. O que é vina? Vina é a forma aportuguesada de Wienerwurst, salsicha em alemão. E o mesmo aconteceu com o bolo, que os alemães chamam Kuchen. Isso é a macuca. Tem todos os sabores. Mas para o brasileiro ficou mais fácil falar cuca. Sim. E schmieren, que significa untar, virou Chimia. Tem de figo, tem a de maçã. Ah, é uma delícia. É bom. Conhecer esses nomes diferentes ajuda bastante na hora de comprar um docinho fora de casa. O que é isso aí? É bombom. Bombom, em algumas cidades, é bala. E ela tem ainda outros nomes. Caramelo. Queimado. Como é que é? Queimado. Queimado de maçã, queimado de mel, queimado de hortelã, canela. O que é isso? É um confeito, é um confeitinho. Chegar pedindo bala é de fora. Na feira, o Brasil se divide na hora de explicar o que é isso. É aipim em Porto Alegre, Floripa, para metade dos curitibanos, quase todos os cariocas, moradores de Vitória, Salvador. Aqui chama aipim. Já os paulistanos, a outra metade dos curitibanos, os belo-horizontinos e os moradores do centro-oeste comem... Mas é mandioca.
Nas capitais do Nordeste, fora Salvador, e em todas do Norte, o pessoal gosta mesmo é de... Macaxeira. Aqui, macaxeira, Recife. Ceará, mandioca. Vocês estão vendendo macaxeira ou aipim? Mandioca. Aqui é mandioca. Ainda na feira, a gente encontra muitos nomes para a mesma fruta. Essa é a mimosa. Poncão. Aqui em São Luís é tanja, no interior chama tangerina. Bergamota. Bergamota é essa aqui. Aí é laranja cravo legítima. Aqui é mexerica mesmo. Mimosa não. Nossa, mimosa eu nunca ouvi falar. Bergamota. Bem menos. Tangerina eu não conheço tangerina, eu conheço mexerica, que no dicionário é a mesma coisa, mas o freguês insiste em querer tangerina. Eu não conheço tangerina. Você vende a mexerica, né? É do mexerica. Não há falares certos ou errados. O que há são formas diferentes e variáveis a partir de contextos geográficos, históricos, econômicos, dentre outros. O fato de se trocar o E pelo I e o O pelo U não deve ser motivo para censura ou rejeição. Existe um sotaque padrão do Brasil, professora? Não. E existe um certo e um errado? Também não. Não é o certo e o errado é o que se fixa numa coletividade, né? Eu orgulho do modo que eu falo, do modo que as pessoas que eu convivo falam, acho bacana. Acho que cada região do Brasil tem um modo de falar, um sotaque ou alguma mania, então eu não me envergonho de falar, não. A gente aqui de Belo Horizonte não temos sotaque, não. Eu pelo menos não tenho. A gente não tem sotaque. Eu acho que eu não tenho sotaque, hein? Todo brasileiro tem sotaque. Se você mora na parte de cima do país e está assistindo... Televisão. É televisão, aparelho de televisão. Televisão. Você fala televisão, eu falo televisão. Uma letra e duas formas de falar. É na metade acima e na metade abaixo dessa linha imaginária, como percebeu o Ivan, pernambucano que trabalha em São Paulo. Lá chama em São Paulo chama E, né? Aqui eles falam televisão, a gente chama televisão. Mas a maioria dos brasileiros acaba mesmo falando E como se fosse I. Você escreve doce, mas fala doce. Eu falo doce. Com a letra O acontece algo parecido, ela vira U. É o costume em alguns lugares. Ou será costume? Costume. A forma como a gente fala é costume. Essa troca da letra E pelo I e do O pelo U é muito antiga. Acontece no português de Portugal desde antes do descobrimento do Brasil e foi trazida para cá justamente pelos portugueses. Eu tenho 2 meninos. Aqui como é que se falaria? Eu tenho 2 meninos. Meninos. Em Portugal, meninos. Meninos, engole isso. É porque a gente fala muito rápido. Tipo, em vez de eu vou embora, a gente fala vamos embora. Vai cantando, entendeu? As palavras, Para os pesquisadores dos sotaques, o aluno precisa escrever no português correto, mas o professor deve respeitar os sotaques diferentes. Todas essas diferenças são aceitáveis, que não há o falar bem ou falar mal, que todas as variantes têm a mesma... deviam ter o mesmo prestígio, podem ter a mesma aceitação. A variação se manifesta com maior evidência no léxico, vocabulário, nas realizações de determinados sons, como o R, T e D, no ritmo da fala, de maneira a distinguir áreas linguísticas e falares. São as variações da língua que temperam um cardápio bem brasileiro. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Com R bem puxado, carne. Carne. Existem várias receitas para falar a letra R. Carne. A gente carrega no R, a gente carrega no R, né? Porta. Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro mesmo, carioca da gema. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Eu digo porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. O R, né? Porta. Aí ela diz carro. Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Entre os linguistas, a explicação mais aceita para o surgimento desta forma de falar vem da história do Brasil.
Nasceu na época em que padres jesuítas e colonizadores portugueses encontraram índios por aqui e eles tinham que conversar. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. E cada um fala como aprendeu, onde nasceu. É o ouvido que vai fazendo aquele som costumeiro e a gente vai aprendendo a pronunciar as coisas como todo mundo. Algumas palavras acabam traduzindo de onde você é. Todo mundo fala português. Cada um do seu jeito. Exatamente. As pessoas percebem que existem duas maneiras de se falar as sílabas TI e DI. O pessoal do Sul fala de tarde e a gente fala de tarde. Em Pernambuco e na Paraíba, a regra é falar assim. Dia, dia. É a forma preferida também em outras regiões do Nordeste. Tem interiores aqui no próprio Maranhão, interior do Maranhão, que tem esse arrastado do ti para ti. Os pesquisadores constataram que em algumas cidades do interior de São Paulo, a maioria das pessoas fala o T e o D de uma forma, mas é a outra forma que é considerada mais sofisticada, principalmente pelas mulheres. Dia, noite, te quero, te amo. Hoje eu falo, não, eu te amo, amor, eu te amo. Ai, qual que é mais bonito? Eu te amo. Ah, por quê? Porque te amo dá um ar muito de caipira, né? É uma escolha baseada no prestígio que tem cada sotaque. Fenômeno que se repete na região norte do país. Aqui na região belenense, se as pessoas quiserem usar uma variante que tem mais prestígio, elas provavelmente vão optar por dizer tia e dia, porque é isso que goza mais prestígio.